queremos falar da maior causa do divórcio. Então, o tema de hoje é o casamento consagrado por Deus. Esse aqui é o tema que nós trazemos hoje. E para isso, vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 até versículo 6. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 até versículo 6. É o livro que o Espírito de Deus me concedeu para que eu pudesse ler, assim como para que, através deste livro, o próprio Espírito pudesse peneirar, esclarecer para todos nós qual é a maior razão dos divórcios em muitos casamentos e qual é a diferença de um casamento consagrado por Deus e de um casamento consagrado por homem. Que Deus seja com todos nós e que a misericórdia de Deus seja no teu coração, assim como o seu espírito, para que essa palavra não somente venha a ser consumida pelos teus ouvidos, mas que seja uma palavra que venha a ser consumida pelo teu espírito para a tua edificação e, acima de tudo, para a tua salvação. Em nome de Jesus Cristo. Permita cá correr logo com a leitura, que já diz o seguinte. Mateus capítulo 19, versículo 4, diz: Respondeu-lhes Jesus: Não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio mulher e homem, ou homem e mulher? E que ordenou: Por isso deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Não sei se percebe bem a última palavra, o último parágrafo do último versículo diz que, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Essa aqui é a nossa palavra de hoje. Jesus Cristo diz que desde o princípio Deus os fez homem e mulher. E ele deu uma ordem que o homem deve deixar a guarda do seu pai, da sua mãe, se unir à sua mulher e os dois se tornarem uma só carne. E depois declara: aquilo que é Deus que ajuntou, nenhum homem separa. Limo sacramandahaya. Que Deus abençoe você. Que essa palavra venha com poder, venha transformá-lo e venha trazer um reavivamento espiritual. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe. Hoje temos um maior desafio. Muitos são os que se casam, mas poucos são os que permanecem nos casamentos. Existe uma explicação bíblica para tal. Ou que a graça de Deus seja comigo e que nesse momento eu seja um instrumento nas mãos do Santo Espírito para o benefício do nosso querido irmão ou irmã, através da palavra de Deus, que ele me domine e use a minha boca para que possa ser difundida a mensagem de sabedoria com sabedoria, a mensagem divina com o poder divino. Em nome poderoso de Jesus Cristo. Escuta, eu quero primeiro esclarecer uma coisa aqui, querido irmão. Há uma fábula, há um conto, há uma história, há uma mentira que diz que Deus está em todo lugar. Isso é uma mentira. A Bíblia diz que Pai nosso que estás nos céus. Já nos dá uma direção clara que o nosso Pai está nos céus. Outra passagem bíblica, Jesus diz: a ninguém chamais de pai aqui na terra, pois o vosso Pai está nos céus para lhe servir. E não somente isso, mas que também tem feito a vontade de Deus. Não basta você ter sido chamado por Jesus Cristo para você me dizer que você tem Jesus. Você tem que fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo
é contra os filhos da desobediência. Deus nunca foi a favor da desobediência. Deus sempre amou a obediência do que o sacrifício. O fato das pessoas jejuarem muito não significa ter Deus. O fato das pessoas serem dotadas de habilidade de decorar a matéria bíblica ou textos bíblicos e versículos não lhes outorga a presença espiritual de Deus. Libra Kanda. O fato de as pessoas terem experiência em teologia não revela a existência de Deus na vida deles. Porque a palavra de Deus, ela pode estar presente na vida de alguém como matéria, como informação de revista, como informação escrita, quando ela não pode te alterar. Mas a palavra de Deus também pode estar patente, pode existir na tua vida através do poder do Santo Espírito. Quando é assim, ele tem poder e ele pode alterar o caráter do homem. Cabra solimicana. Não é todo pastor ou todo homem que abre uma igreja ou que começa um trabalho de Deus que significa que ele tem Deus. Jesus nos deixou categoricamente explícito e claro de que muitos virão e dirão que profetizamos em teu nome, libertamos, fizemos milagres, sinais e maravilhas. Mas eu direi que eu não vos conheço e se afastem de mim. Isso quer dizer que, categoricamente, nem toda pessoa que profetiza, Jesus foi para longe, nem toda pessoa que profetiza, que faz maravilha, que expulsa demônios, significa ter Deus. O fato de você ter uma fé capaz de expulsar um demônio não significa que você ter autoridade ou ter sido autorizado por Jesus Cristo para expulsar os demônios. Eu não sei se o querido irmão está a perceber, mas eu creio que você esteja a perceber e que o Espírito de Deus esteja a trabalhar e a operar na tua vida de acordo com o tempo que você vai ouvindo essa palavra. No entanto, antes de você intitular alguém pastor, ovelha, intitular a pessoa de evangelista, profeta, é necessário que em oração e jejum vá a Jesus Cristo buscar o esclarecimento. Quem é o homem em causa? Nem toda pessoa que lidera movimento espiritual significa autorização ou ser um homem autorigado divinamente por Jesus Cristo para fazer ou exercer a função. Deus da glória, que a mensagem esteja a ser esclarecida em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que somente Jesus conhece os seus. Significa que ninguém tem direito de se chamar de homem de Deus. Toda pessoa só pode abrir a boca para dizer que eu sou servo de Deus, porque Deus tem muitos servos, mas seus homens são escassíssimos na terra. No entanto, nem toda igreja tem Deus. Aliás, nem toda instituição religiosa tem Deus. Porque se nós formos a dizer igreja, estamos a falar de corpo de Cristo, na qual ele é o cabeça. No entanto, vamos deixar de dizer que nem toda igreja, nem toda instituição religiosa tem Jesus. Jesus está somente presente em todos os ministérios que ele próprio é que estabeleceu, dos homens que ele escolheu e que os mesmos homens fazem a sua vontade. Se você aprecia o livro de Éfesos, capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte: e ele mesmo escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Jesus Cristo é que escolhe. Somente Jesus é que conhece aqueles que servem a Deus. Por que é que é necessário esse esclarecimento? A necessidade desse esclarecimento, antes de falarmos do casamento, é que você precisa perceber que nem todo pastor que levanta a mão para te abençoar, como eles dizem, ou consagrar o teu casamento, consagra com Deus. Se o casamento é consagrado por uma pessoa carnal, sem uma missão espiritual,
A consagração será somente na carne e nunca será no espírito. E se a consagração não é feita no espírito, é impossível haver a união perfeita, aqueles que chamamos de aquilo que Deus juntou, homem nenhum separa. Quando uma consagração é feita carnalmente, sem a existência ou sem a presença do poder de Deus, o que acontece? É a mesma coisa que você querer arrancar um motor que não sofre lubrificação da superfície. Ele gripa. O que isso significa? Um casamento na qual a bênção não foi estendida pela mão de Deus. Um casamento que a mão de Deus não esteve presente, mas somente a mão do homem. É um casamento que se faz em cima de um cronômetro do tempo do divórcio. Liba Makanda. Por quê? Duas pessoas de duas naturezas diferentes, duas pessoas que saem de duas famílias diferentes, duas pessoas com éticas e costumes diferentes, duas pessoas com defeitos e comportamentos diferentes. É impossível viverem no mesmo teto, se suportando um ao outro, sem que a graça e a misericórdia de Deus esteja lá. Para você conseguir suportar uma pessoa, é necessário que Deus tenha misericórdia e tenha graça sobre a tua pessoa. Ninguém pode suportar ao outro sem o Espírito Santo e a graça de Deus na vida dele. Libra macabra zatakai. Quando um homem consagra o casamento de forma humana, lia la macanda kai, ele está a dizer de que vocês estão a ir tirar uma colônia de férias dentro de um determinado tempo antes que se levante o problema, porque um casamento só é confirmado de que Deus abençoou, juntou, quando mesmo os problemas não têm o potencial para criar vontade de divorciar, ainda que a vontade esteja lá, ela nunca é concebida de forma a dar resultados, nunca é concebida de forma a dar parto. Liba macapra sulimika. Você vai desejar, você vai querer divorciar, mas se é Deus que consagrou o teu casamento, escuta, você ainda que deseja esse divórcio, você há de ouvir falar, você nunca vai conseguir se divorciar. Todas as pessoas que fazem um divórcio, a rebelia, todas as pessoas que tentam se separar das pessoas que é Deus que instituiu e consagrou o casamento, a vida deles não anda, é cheio de frustração, até que voltem e percebam de que não tem como avançar a metade do corpo, enquanto a outra metade ficou em casa. Por que estou a falar das metades? É porque Deus, quando é Ele que une cada pessoa, aquilo que nós víamos de uma pessoa inteira, vira metade. E a outra metade vira a parte que complementa a metade que nós já carregamos. E a união torna vocês uma única pessoa no espírito. Quando você pensa que está se a divorciar, você é a mesma coisa que pensar que porque você é cabeça, pode andar sem o corpo. É impossível. Ainda que você seja o pé, se a cabeça não estiver lá, o pé não vai a nenhum sítio, porque a direção e o lugar onde o pé pisa é dado pelos olhos que estão na cabeça, que indicam o caminho. Um casamento estabelecido por Deus, você pode até pensar que eu estou cansado, mas escuta, sempre que você pensar que está cansado e que é o fim, há de perceber que alguma coisa vai te motivar a aguentar mais um pouco. E esse um pouco, o somatório de um pouco, vai te levar à cova você aguentar um pouco. Liba macabra sada. Muito cuidado você que ainda não está casado, muito cuidado você que já casou, muito cuidado você que está para casar. Cuidado com a mão que vai consagrar o teu casamento. Nem todo homem que se intitula homem de Deus tem Deus. Alaia Macai. Escuta, nem todo homem que se intitula homem de Deus tem Deus. Os homens que têm Deus, eles nunca vão
consagrar um casamento de vaidade. O que eu quero dizer? Ainda que você queira casar, se o casamento não é instituído por Deus, Deus vai revelar a esse homem que não consagra esse casamento. Lima macabra sotecai. Porque você está para abençoar elefante e leão. Nunca há de virar um casal. Abramocobrahai. Li salamai. Deus da glória. Moxalamai. Deus. Escuta. Há muita diferença entre abrir a igreja por ter experiência em teologia e abrir igreja porque Jesus te chamou. Se você for a olhar para a Bíblia, todos aqueles que têm um chamado genuíno de Deus faziam alguma coisa quando Deus lhes chamou para servir. Agora, aqueles que acordam com chamado, sem ocupação, deixa-me a duvidar de que reino ou em que reino eles foram chamados. Mas isso não entra no caso agora. Mas o que eu quero que você saiba, meu querido irmão ou irmã, é que quando se trata de casamento, só existe eternidade se a graça de Deus estiver junto. Ninguém pode suportar os defeitos dos outros sem a graça de Deus. Por quê? Quando Deus estabelece o casamento, quando Deus abençoa um casamento, os defeitos são moldados e são alterados de acordo com aquilo que cada um não pode suportar. Existem coisas que a pessoa muda. Existem coisas que a pessoa muda, que havia jurado que nunca iria mudar. Existem coisas que a pessoa começa a aceitar, que havia jurado que nunca iria aceitar. Mas fruto da obra da graça de Deus. Quando Deus é Ele que estabeleceu o casamento. Hoje temos muitos divórcios, porque muita gente casou pela vaidade, porque eles tinham dinheiro, porque eles tinham capacidade, porque eles queriam mostrar sem a direção de Deus e sem a mão de homens de Deus. Alguns casaram em igrejas de homens de Deus, mas cujos seus espíritos estavam corrompidos, porque não conseguiam mais ouvir a orientação de Deus. Escuta, você que é pastor, quando uma pessoa te apresenta a proposta de querer casar, a primeira coisa, a primeira obrigação que você deve fazer é correr ao Senhor Jesus Cristo em jejum e oração, buscar o entendimento. Senhor, será este teu plano? Este casamento vem de ti? Ou os homens se arranjaram à moda deles e querem vir trazer vergonha à casa do Senhor? É uma vergonha para um líder consagrar casamentos que sempre terminam em divórcio. Eu não digo que você vai consagrar casamentos e nunca haver divórcio. Deus pode fazer isso no teu ministério. É uma graça específica. Mas escuta, se você consagrou um casamento que Deus disse que é o casamento dele, ele reconhece o matrimônio, ainda que as pessoas vão se divorciar, não interessa o tempo que for levar um longe do outro, hão de voltar para casa. Se eles não voltarem para casa, ainda que o mundo te julgue, diz que aquele pastor abençoou aquele casamento, mas aquele casamento não deu certo, escute, ainda que o mundo te julgue, há uma coisa que você precisa saber. Eles, onde eles estiverem, vão saber de que esse casamento era de Deus, porque ninguém ou nenhum deles terá paz e felicidade longe do seu parceiro, a não ser voltando e reatando o casamento. Quando as pessoas se divorciam sem pensar duas vezes, Deus não esteve lá. Uma pessoa que recebe o casamento por parte de Deus, antes de dizer que já não quero, primeiro ouve a opinião de Deus. Não interessa o que você pode estar a passar. Se você é uma pessoa cujo teu casamento vem de Deus, é porque você minimamente é cristão, ou que pelo menos você conhece a Cristo, ou pelo menos que o bem governa teu coração. Antes de dizer vai-te embora, você busca a opinião de Jesus Cristo. Para uma pessoa que tem Deus, não interessa muito aquilo que ele passa, interessa aquilo que é a vontade de Deus para ele.
Se você é servo de Deus, você é homem de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus. Se você tem um matrimônio consagrado por Deus, independente dos defeitos do teu marido ou da tua esposa, antes de você dizer que já não te quero, você busca a opinião de Deus. O que Deus tem a dizer? Escuta, você pode até dizer que, profeta, você não conhece os problemas que estou a levar. Você não sabe o que o meu marido está a fazer. Escuta, um dos maiores problemas em muitos casamentos é que temos pessoas que amam os maridos, amam as esposas mais do que a Deus. Esse é o maior defeito e maior problema que está sendo visto nos casamentos de hoje. A Bíblia diz que o primeiro de todos os mandamentos é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, entendimento, toda a tua alma, todo o teu espírito. Se não existe esse amor todo entregue a Deus, levar esse amor todo entregar ao homem, o homem há de te manipular, vai te torturar, vai te desgraçar, vai te fazer sofrer. Deus estabeleceu o casamento entre homem e mulher, para ambos ficarem um e o coração deles ser entregue a Deus. Porque a opinião do homem não pode mudar outro homem, mas Deus pode mudar a opinião do homem. Libra Zatakai. Em outras palavras, eu quero dizer de que a tua mulher nunca pode te dizer, vai a Deus ir orar, vai a Deus lhe buscar, vai a Deus para pedir o apoio, vai a Deus para falar com Ele, vai a Deus para buscar o sustento. Mas Deus, sempre que você estiver longe, fazer coisas erradas contra a tua esposa, contra o teu marido, vai te dizer, deixa isso e volta para o teu lar. Essa é que é a nossa diferença com Deus. O homem, quando ama o outro homem, despreza Deus. E Deus, quando ama o homem, não despreza a sua justiça. Ele te ama, mas continua justo. Mas o homem, o amor do homem contra homem, destrói a justiça. O homem, quando ama, apaga a consciência. O homem, quando ama, apaga a lógica. O homem, quando ama, vive fantasia. Deus, quando ama, é justo. Deus, quando ama, repreende e corrige. Libra zamandakai. Lo shalamai likabra sotekai. Muito cuidado. Você que quer casar, antes de você correr para ir casar, é necessário que você busque os seguintes dados. O marido ou a mulher com a qual você quer casar é de Deus, vem de Deus, é plano de Deus ou não? Segundo, este casamento que você está a lutar por ele, está no tempo certo de Deus ou não? Porque a Bíblia diz que para tudo Deus estabeleceu o tempo debaixo do sol. É necessário você saber se este casamento é no tempo de Deus ou não. Depois disso, o terceiro e o último ponto, a pessoa que está para consagrar. Porque ainda que você e o teu marido tenham amor, ainda que você e tua esposa haja amor, ainda que Deus concorde, se o homem que está para abençoar é um satanista, Libra Zatakai, é um homem espiritista que trabalha com espíritos e demônios. Escuta, o vosso casamento, ao invés de vos abençoar para vocês irem ter amor e serem prósperos, o que ele vai fazer, a bênção vai trazer desgraça e ódio, rancor, mágoa e amargura. Liba mande cabra, rotelibru satacabra sitecai. Jula Chiquembo pergunta, busca Deus. Quem é a pessoa que está em frente? E se ele é de Deus, não há de falar, de fazer casar com uma pessoa que Deus não quer. Isso não tem nada a ver com ser profeta, ou pastor, ou evangelista. Deus não permite que os seus servos sejam enganados.
O Deus não permite com que os seus sejam enganados. Você, ainda que seja um evangelista, estou a falar já com servos de Deus, ainda que você seja um evangelista, um pastor, ainda que você não tenha a visão espiritual, o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Certamente, se você buscar a direção de Deus, ele vai te revelar se ele está de acordo ou não com esse casamento. E você que está para ser abençoado, é importante buscar a presença de Deus, porque um casamento que tinha tudo para dar certo pode ter tudo para dar errado. Liba, mamaca, para sotecai. Satanás, desde o princípio, esteve sempre contra a família. Ele entrou através da Eva para destruir a autoridade que estava sobre Adão, para que o Adão se rebelasse contra a sua esposa. Por isso, quando Deus pergunta a Adão, por que você fez? Ele disse, a esposa que você me deu. O mesmo homem que disse, sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos, então ela se chamará varoa porque eu sou varão. É o mesmo que levantou o dedo para dizer, Deus, a mulher que você me deu, ela é que me traiu. Desde o princípio, Satanás sempre esteve contra a família. Hoje temos casamentos de pessoas com uma educação não sólida nem rígida. Mulheres que estimam mais a igreja do que o lar. Escuta, antes da igreja, Deus estabeleceu a família. Meu delicabra, você é pastor, você é pregador, você é profeta. Antes da igreja, a tua família tem que estar feliz e satisfeito contigo, para que a tua felicidade seja uma porta de autorização, de bênção para o povo que Deus te confiou. Se a tua esposa vive murmurando por tua falta, outros porque vivem jejuando, outros porque vivem no monte, não é de Deus, você tem que buscar a Deus por consenso mútuo com tua esposa. Antes de você correr e dizer que está indo buscar a Deus, é necessário que tenha certeza absoluta de que o teu lar está feliz, a tua esposa está concordando com as tuas ações, a tua esposa está satisfeita. Libra sote samandecapra. Mulheres perdem lares hoje porque são viciados em viver na casa de Deus do que ouvir a recomendação de Deus em relação ao lar. Deus diz que a mulher deve submissão ao marido. Significa que você, se é cristã, é mulher de Deus. Antes de você correr para você ir casar, é necessário buscar a direção de Deus para Ele te mostrar um homem que vai te aceitar como cristã, vai viver contigo a saber que você tem dias para jejuar, você tem dias para orar, você tem dias que vais passar a noite toda a falar com teu Deus, a buscar a Deus. Você é uma pessoa que está à busca do Espírito Santo, está batizado. É necessário que vás a Deus para que você saiba quem é o marido certo. Você não vai casar com um homem na barraca, você não vai casar com uma prostituta de estrada e depois ir dizer que a prostituta tem que viver sem manter relações sexuais porque você decidiu ficar 3 meses a jejuar. Hoje muita gente está cheio do Espírito Santo, mas tem falta de conhecimento e da consciência. Deus é Deus. Aquilo que Deus junta não separa o homem. Nenhum homem, nenhum pastor está autorizado na terra para vir dizer a uma mulher ou a um homem dizer que separa-se num casamento que é Deus que estabeleceu. A não ser que você seja um profeta ou tenha dom de revelação, Deus te revelou que aquele casamento não foi Ele que estabeleceu. Há muitos pastores hoje que sofrem. Diz que nada, não pode haver divórcio, só não existe divórcio para um casamento estabelecido por Deus. Eu sei que essa palavra é polêmica, muitos vão levantar confusões, mas nem todo casamento é um casamento divino. Nem todo casamento é do consentimento de Deus. Nem todo.
Senão todo mundo iria sair por aí casar com quem quisesse. Nem todos. E uma coisa que eu quero te dizer é que quando um casamento não foi consagrado por Deus, Deus também não se responsabiliza pelos prejuízos dentro do mesmo casamento. Libra, manda. Quando você é casado e a bênção vem de Deus, quando o teu lar está a se estragar, a tua esposa diz que vai embora e você vai a uma igreja, a intervenção do poder de Deus tem capacidade suficiente para resgatar a tua mulher, para devolver o teu lar. Mas quando o poder de Deus se torna incapaz, Limandacai, Deus não está envolvido. Por isso que antes de você orar e dizer, em nome de Jesus, eu salvo esse lar, você pastor, você líder religioso, você líder cristão, antes de dizer que eu salvo, você precisa de ouvir a opinião de Deus. O que Deus acha desse casamento? Escuta, quando se casa sem a mão de Deus, as pessoas não mudam os seus defeitos. As mesmas coisas com as quais te irritava antes de vocês casar, vai te irritar com elas até morrer. O mesmo comportamento que a pessoa tinha antes de casar, há de ter o mesmo até morrer. Quando Deus consagra o casamento, marido e mulher tendem a ter um caráter e comportamento igual. Até mesmo a aparência fica influenciada. Você vê a mulher e diz assim, aqueles ali parecem são irmãos. São casamentos que vêm de Deus. Riba manda labacu pro shimendecai. Porque Deus junta e a perfeição é tão perfeita de tal forma que não admite furos, gaps, falhas. As pessoas são tão unânimes, são tão únicos, são tão iguais, ao ponto de é impossível, independente dos defeitos e problemas, é impossível para eles no espírito viver um longe do outro. Porque um sente que eu preciso daquele e ele também sente que eu preciso dele. Oh, meu Deus da glória, meu Deus, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, rica e poderosamente em nome de Jesus Cristo. Que Deus da glória seja contigo e que o teu casamento, você que está a ouvir essa palavra, você que ainda não casou, seja diferente. Entenda uma coisa, quando o casamento é consagrado sem Deus, pior para nós os africanos, quando um casamento é consagrado sem Deus, tem maior probabilidade de homem casar com uma mulher que já está casada espiritualmente. Você casa com uma mulher, era rico, tinha dinheiro, fica desgraçado. Você casa com um homem que tem mulher espiritual, era rica, tinha dinheiro, você era bem-sucedida no trabalho, fica destruída. Labra sote capra. Você casa com uma mulher bonita, vocês se amavam, mal que você casa, morre. Você casa com um homem bonito, que vocês se amavam, deram vida pelo casamento, 3 dias depois do casamento, morre. Não. Quando não há Deus no meio da consagração, naquilo que nós pensamos estamos a abençoar o casamento, maior das vezes estamos a abençoar animais. O que são animais? É abençoar demônios que vão ir lutar através de corpos humanos para demonstrar quem é mais forte entre eles. O que é lutar através de corpos humanos? Estamos a falar de um casal que só casou para irem se espantifar, irem se destruir. A beleza de uma mulher, como ela é preciosa perante Deus, para de repente você ganhar um homem que só te espantifa muros, te pisa, te chama nada, diz que você é um lixo, você não vale nada. Homens valiosos, valentes, homens trabalhadores, que casam com mulheres que lhes trai, lhes chifra de manhã até a noite. Ele diz que você não é nada, não vale nada. E quando quer falar, lhe ameaça. Mulheres demoníacas, cheios de forças e maridos espirituais que batem e sopram maridos, é como se eles fossem nada. Riba capra. Quando a bênção vem de Deus,
o pacto de marido espiritual, o pacto da mulher espiritual, o pacto da desgraça, aquele que vai roubar as finanças, é destruído antes do selo da união. E o que eu quero dizer? Os conselhos e orações que o homem de Deus faz antes do casamento são suficientes para Jesus, por intermédio delas, entrar e destruir a raiz que poderia trazer frutos podres e amargos dentro da relação. Mamarabashiko prosata. Sem isso, vai se dizer que é casamento, vamos consagrar, depois de 3, 5 dias, pessoas foram embora. E quando vão às consultas espiritistas, porque as famílias africanas têm muito de consulta de espiritismo, aonde ir para lá, depois vão dizer que a tua esposa é que te matou. Ninguém mata ninguém. Ninguém matou ninguém. Satanás está por detrás. A culpa maior está naquele que se levantou em nome de Jesus Cristo, enquanto não é de Jesus, e ao invés de trazer liberdade e libertação para o povo, ele trouxe desgraça para o povo. Jesus Cristo é o Senhor. Eu creio que esta palavra tem alguma coisa poderosa na tua vida. Se não há Deus no meio, o casamento pode ser uma porta para a desgraça. Quem já foi diretor pode ficar destruído ao ponto de nem para varrer o chão servir. Limama Koproshi. Quem já foi grande empresária, o casamento, se não houver Deus, pode ser um instrumento de destruição. Para você nem ser prostituta não valer. Lamia, la capa mandahai. Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu te aconselho e reforço. Deus não está em todo lugar. Deus, somente Ele é que conhece os seus. Antes de dizer que me abençoa, pastor, busca a revelação de Deus se é pastor de verdade ou é autotítulo. Porque o homem pode se chamar pastor porque pastor é um nome, mas existe pastor por unção e consagração divina. São esses que você precisa deles para abençoar e consagrar o teu casamento. Nem todo casamento que Deus une. Por isso que nem todo casamento pode resistir ao teste de tempo e da perseguição, assim como do sofrimento. O que eu quero dizer é que todo casamento que vem de Deus, todo casamento que vem de Deus, quanto maior for a perseguição, quanto maior for a dificuldade, quanto maior forem os problemas, maior é o amadurecimento do amor entre os cônjuges, porque o sacrifício que você faz pelo teu parceiro começa a edificar dentro de ti um outro tipo de amor, que quando as coisas estiverem bem, você nunca pensa que pode ir embora, porque aquilo que você passou ao lado da pessoa é que te diz, você sofreu tanto, há de ir abandonar hoje. Mas quando não vem de Deus, a perseguição, os problemas, a confusão, as discussões dentro do lar são instrumentos que servem para assassinar o matrimônio. Quando Deus está no meio, não há nenhum problema, não há nenhuma confusão, não há nenhum espírito, não há nenhuma pessoa que tenha capacidade de destruir o teu matrimônio, a não ser você mesmo, quando dizer que você já não quer. Escuta, e se você diz que já não quer uma coisa que é Deus que estabeleceu, você vai pagar o preço. Muitos homens humilharam e desprezaram mulheres que Deus é que deu no passado. Casou e lhe mandou embora. Depois
depois de ter se desconectado daquelas mulheres, nunca mais experimentou a prosperidade até ir à cova. Alguns estão a ouvir essa pregação hoje, esse ensinamento hoje. Lembram-se muito bem de mulheres que eles se meteram com elas quando a vida já estava boa, desprezou, porque na chanda já era velha, porque o corpo já estava cansado, nasceu, teve filhos, não sei o quê. E quando pensou de que porque já é empresário pode ter qualquer mulher, a vida e o poder de Deus lhe provou que não existe qualquer mulher para qualquer pessoa. Existe uma mulher para cada homem. Lamamanarcanda. Olha bem, a Bíblia diz que e Deus ordenou que o homem deixará a guarda do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher. Escuta, se unirá à sua mulher. Essa é a declaração de Deus. Não às suas mulheres, mas à sua mulher. Se unirá à sua mulher, não às suas mulheres. Significa a cada homem tem uma mulher, a cada mulher tem um homem que é estabelecido por Deus e foi estabelecido por Deus para estar contigo. No entanto, entenda, há mulheres também que já tiveram maridos, mas talvez porque não são letrados. Quando ela virou doutora, quando ela ficou importante na sociedade, desprezou aquele homem, mandou passear, foi casar com outro. Escuta, o fato da pessoa te merecer, ou merecer o cargo, o nível acadêmico ou social que você está, não significa espiritualmente ser teu par, ou ser teu cônjuge, ou ser a tua metade. Escuta, Deus desprezou a aparência do homem e nos provou que não vale nada antes de dar a missão. Ok, o que é isso? Quando Deus quis alguém para destruir Golias, o pai de Davi tirou os melhores homens que tinha em casa dele, os filhos deles mais musculados e treinados. Deus desprezou todos eles pura e simplesmente por eles terem sido os mais musculosos, para mostrar que o seu potencial não está no músculo do homem, mas na obediência e na submissão espiritual, que manifesta-se através da sua graça na vida de cada pessoa. Se Deus tomasse em conta e em relevância o nosso nível acadêmico ou o nosso mérito para posições, eu que estou aqui não estaria a te dar essa palavra. Mas porque a graça de Deus desprezou o entendimento, o conhecimento, a força e o músculo do homem antes dele mesmo nascer. Hoje estamos aqui a falarmos coisas sábias, coisas dos céus, pela graça de graça para você. Em nome de Jesus Cristo. Escuta, Deus tem um casamento para você, não casamentos. Deus tem um casamento para você, tem uma mulher para você, tem um homem para você. Mas tudo isso deve ser sustentado em cima de fatores que são importantes e divinos. Quem conhece a mulher certa é Deus. Quem conhece o pastor ou o líder que é certo é Deus. E quem conhece o momento certo é Deus. Você não deve casar porque você não suporta passar noites em branco sozinho. Você não deve casar porque quer abandonar a solidão. Você não deve casar porque quer abandonar o desejo sexual. Você não pode casar porque quer abandonar a fornicação. Você deve casar porque é plano de Deus na tua vida, é tempo de Deus, é no lugar certo e com a pessoa certa. Lubra Samandakai. Porque no casamento não basta só estar. No casamento há um requisito muito importante. Mais do que receber, no casamento nós entramos para dar. Se você entra num casamento vazio, você há de desgastar, há de destruir esse casamento dentro de um determinado tempo específico. O que é esse tempo específico? É dentro do tempo que existem as tuas coisas. Alamandacai. O que são tuas coisas? Estou a falar das coisas que você terá a cobrar do outro parceiro. Se você casa para fugir do desejo sexual, depois de você ter ficado satisfeito
ou satisfeita, escuta, Maria, subricanda. Depois de você ter ficado satisfeito ou satisfeito, os defeitos da outra pessoa vão te mandar embora. E você deve escolher um outro quarto, um outro lar, uma outra esposa, um outro marido, para você ficar com ele. Se você casa porque quer fugir dos problemas em casa, no dia que você já sentir que está inseguro e esquecer daquilo que você viveu lá em casa, você vai começar a desprezar essa mulher, vai começar a desprezar esse marido que Deus te deu, você vai começar a desprezar o valor do teto que a pessoa te concedeu. Escuta, casamento é uma instituição divina, onde todos, quando digo todos, estou a dizer ambos os cônjuges, entram com deveres e obrigações, assim como tarefas para manutenção. Não existe nenhum casamento que possa sobreviver sem que ambos se esforcem mutuamente e um pelo outro para garantir a vida do matrimônio. Deus abençoe você. Aquilo que falei, eu acho que é suficiente. E eu sinto no Espírito também que falei o suficiente para que você possa ser edificado. Jesus Cristo é o Senhor. Ele te ama, Ele está contigo. Ele quer fazer grandes coisas através da tua pessoa. Quer te levar para muito longe. Mas é muito importante entender aonde, quando e como. A hora certa, lugar certo, pessoa certa. Nem todo marido é o marido certo. Nem toda esposa é a esposa certa. No dia que você quiser ouvir a opinião de Deus, destrói a paixão que está dentro de ti. Deixa de estar apaixonado. Vá vazio. Deus só responde a todos aqueles que oram com um espírito livre. O que é espírito livre? É um espírito independente que quando ora diz Deus seja feita a tua vontade, não a minha. É com essa gente que Deus fala. Eu espero você no próximo vídeo, na próxima palavra, se a graça de Deus nos permitir.